Olá, mais um dia pela graça de Deus. Olha o casal de andorinha aí marcando presença. Estão com o ninho aqui em casa. Como pode ver aí, tá um dia lindo de céu azul ensolarado. Graças a Deus por isso. E aqui a presença da cadelinha, mais o pitoquinho. Isso aqui são algumas partes da manhã. Esse aqui é o momento que eu tinha descido para tomar o café. E aí eu quis registrar os dois, que de vez em quando eu gosto de parar para brincar com eles, tá? Não tem jeito, gente. A gente humano parece que gosta de receber carinho e dar carinho, né? E a mesma coisa eles. Depois que eles acostumam, é assim que eles reagem. Bom, aí depois aqui eu fui lavar umas pecinhas de roupa. Eu sou o tipo de pessoa que não gosta de ficar acumulando roupa para só depois de o cesto cheio lavar. Não gosto de fazer dessa forma, então eu pego as peças de roupa que eu uso com frequência durante a semana, aí eu vou e lavo, então eu vou ter sempre ela limpa ali para mim, né? Eu não fico com essa coisa de ficar comprando roupa, já acabou essa fase minha, de ficar comprando muita roupa, ficar acompanhando moda, tendência, isso não existe mais na minha mentalidade. Então eu uso sempre as mesmas roupas, desde que elas estejam me atendendo, para mim tá ótimo. E aqui, como já estava no ponto de lavar, você sente, você percebe, né, que a roupa tem que lavar. Então eu vim aqui na maior calmaria aqui, já lavei minha roupinha aqui logo na parte da manhã. Então, enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, ela já está praticamente seca, aí fica disponível para usar durante a semana. É claro que quando você está dentro de um relacionamento, a situação muda um pouquinho, né, gente? Então, como eu sou uma pessoa solteira, eu tenho essa liberdade para viver da maneira como eu gosto. Bom, e aqui estão as peças que eu uso com frequência durante a semana, são roupas confortáveis, são roupas assim que eu me sinto bem com elas. Olha só que interessante, estamos no mês de agosto, que é o mês do vento, né? Graças a Deus. E aí, o mês de setembro vem chegando e vem com tudo, né? Sol rachando, depois tem o outubro, né? Que é o verão. E aí, o que acontece? Por enquanto, ainda faz um friozinho na parte da manhã, então eu uso aquela blusa de manga longa e a calça, né? Assim eu me sinto confortável, que eu sou bem friorenta. Bom, aí aqui eu já tirei a mesa, né, para poder fazer a limpeza. Eu faço a limpeza com frequência porque eu gosto do meu ambiente extremamente limpo e organizado. Eu tenho essa exigência comigo, eu me sinto bem em ambiente assim. Então, sempre que eu vou usar ela, eu vou estar limpando. Na verdade, nem sempre, né? Todo dia que precisa passar a bucha com sabão. Tem dia que nem como eu passei bucha com sabão hoje, amanhã já não precisa. Então, eu passo só um paninho úmido. Tá? E assim você sempre garante que ela fique sempre limpa. Então ela fica velha, mas não fica com aquela cara de jogada, de como se tivesse pegado no lixo. Então fica bem cuidadinha. Aí aqui eu venho com pano úmido, né, retirando o excesso de sabão. Depois eu vou lá, lavo esse pano aqui e venho retirando o excesso, mas não deixo o sabão na mesa, tá? Esse aqui é o processo que eu vou fazendo. Esse aqui é um pedaço de blusa velha, é um tipo de tecido que limpa muito bem, tira o excesso de água muito bem. Eu gosto desse tecido aqui, tô usando ele aí desde que eu cheguei de Gouveia. Eu cheguei de Gouveia em maio, hein? Junho, julho e agosto. 3 meses usando esse paninho para ficar fazendo a limpeza da poeira. E eu limpo poeira aqui praticamente todo dia, porque eu moro na parte de cima da casa e eu moro numa região aqui que é muito movimentada, passa um volume de veículo muito grande, consequentemente isso colabora para o aumento da poeira dentro da residência. Então, como eu moro na parte de cima da casa, a poeira aqui ela é constante. Então, por exemplo, eu estou limpando essa mesa aqui agora, e eu deixo ela aqui, por exemplo, na parte da tarde inteirinha. Quando for amanhã, no dia seguinte, ela tá cheia de pó, cheinha de poeira. Por causa de quê? Da rodovia que tá na parte de cima aqui da casa e da rua aqui, nossa, que ficou bem movimentada, que inclusive na hora que eu tô filmando os passarinhos aí, passa um ônibus. Bom, aqui está já praticamente todo o meu ambiente aqui organizado, que é o ambiente da leitura, dos estudos. E o que acontece? A partir de setembro eu vou dar continuidade nas tarefas, mas eu não tenho certeza se eu vou ficar registrando dessa forma como eu fiz durante esse mês todo. Mas não registrando, vocês já estão vendo como que é que eu faço aqui na minha casa, dessa forma aqui. Ou seja, eu tenho um ambientezinho tranquilo aqui para eu trabalhar e para eu produzir meus conteúdos à minha maneira. Do jeitinho que vocês estão vendo aqui é a forma como acontece fora das câmeras. Isso aqui não é só porque eu estou filmando, não. É assim toda vez que eu vou fazer algo aqui. Eu tenho que limpar, eu tenho que organizar, tem que estar tudo aqui tranquilinho, porque eu gosto assim. E o que isso significa? Que quando você vai trabalhar em ambiente de trabalho, que os próprios proprietários não têm esse cuidado, isso já te gera um mal-estar.
Os colegas de trabalho não têm esse cuidado, isso te gera um mal-estar. Às vezes as pessoas não compreendem que ao seu jeito começa a colocar apelidos negativos em você e fica falando que você tem toque, que você tem transtorno de limpeza, é uma pessoa, sabe? Fica fazendo esse tipo de comentários que não é nada legal, sendo que esse é o certo. O certo é você manter o ambiente limpo e organizado. Entende? Então, se você vai trabalhar com uma pessoa que não tem esse mesmo perfil seu, a tendência de dar certo é menor do que dar certo, entendeu? E acaba que isso aqui não tá errado. E aí, dependendo do tipo da pessoa que você for lidar e for conviver, fica parecendo que você tá errado. Então, é mais por isso que eu gosto de trabalhar por conta própria mesmo, porque eu já tenho o meu jeito de ser, o meu sistema de funcionamento. Aqui eu tô mostrando a leitura no mês de agosto, então eu registrei e esse caderninho aqui estava parado. Eu até tinha comprado ele em Gouveia, se não foi engano meu, eu paguei R$1,25 nele, eu comprei 4 ou 5 cadernos de uma vez e paguei R$1,25, por isso que ele é essa capinha aqui, é brochurão, mas aí viu que foi útil. E acaba que eu consegui preencher todas as folhas aí, então é um caderninho que vai ficar guardado aí, foi muito útil. A leitura foi maravilhosa, eu amei ter lido o livro de Atos. Nossa, tipo assim, foi surpreendente para mim. E olha que eu sou uma pessoa cristã evangélica, já fui frequentadora da igreja há muitos anos, né, desde a minha infância, desde pequenininha, até a adolescência, ali aos meus 15, 16 anos. Aí eu saí e fui viver minhas experiências no mundo, matei minha curiosidade, hoje eu tenho minha cabeça tranquila em relação a essas coisas, não sinto falta de certas experiências, nenhuma. Bom, e aí o que acontece? O que ficou claro para mim no livro de Atos? Que os discípulos de Jesus que se encarregaram no propósito de divulgar o evangelho de Cristo e consequentemente o reino de Deus e, para minha surpresa, um caminho para a sociedade, eles foram perseguidos, tá? Eles foram muito perseguidos, sofreram muitas perseguições, maus tratos, violência, castigos, foram presos. Nossa, tipo, cara, pra gente ter hoje a liberdade que nós temos de ler uma Bíblia em paz, nós devemos agradecer muito esses discípulos, porque eles sofreram muito, eles deram a vida deles para hoje a gente ter essa liberdade de ler a Bíblia, refletir, porque querendo ou não a Bíblia é um tipo de filosofia. Tem vários conhecimentos aqui dentro da Bíblia que são conhecimentos filosóficos. E é interessante que eu conheci uma pessoa em Gouveia, é um comerciante, e ele trabalha em loja de calçado, o nome dele é até Isaías, né, que é um nome bíblico. E aí ele todo dia assim que eu passava assim em frente à loja, ele estava lá lendo a Bíblia, né, porque lá o fluxo de cliente em Gouveia é bem devagar. Aí a gente conversa vai, conversa vem, aí eu fui e falei com ele, já que você gosta de ler, eu queria te mostrar meu material, que é o meu e-book, né, Despertar da Consciência, que é de autoconhecimento. Aí eu fui oferecer para ele, ele falou assim, olha moço, eu até entendo que é o seu trabalho, eu gosto de ler sim, mas na minha opinião, assim, na minha concepção, não tem livro mais completo para o ser humano do que a Bíblia. E eu achei super interessante ele ter falado isso. Ele falou assim, a Bíblia é o manual de instrução mais completo que tem para o ser humano. Aí eu pensei assim, não é que ele tem toda a razão? Então eu nem pude discordar dele. Eu gostei foi dele ter falado isso, porque acrescentou novas informações na minha mente. Então ele está certíssimo. A Bíblia realmente é um manual de instrução muito completo, porque tem conhecimento de todos os tipos e níveis ali dentro. E por falar nisso, eu fiquei surpresa de ter visto no livro de Atos eles falarem a palavra filósofos, tá? Então, naquele tempo ali que os discípulos de Jesus se encarregaram de disseminar a palavra de Deus, do caminho que Jesus Cristo deu a vida para ensinar para a humanidade, esses discípulos lidaram com filósofos, tá? Então, pode ser que tenha influência de filosofia na Bíblia. Agora eu fico pensando, alguns filósofos foram influenciados pelo ensinamento de Cristo ou foi Cristo que foi influenciado pelos ensinamentos de filósofos? Eu fiz essa pergunta para mim porque antes de ter feito esse projetinho de 31 dias, e jamais eu iria imaginar que eu ia pegar o livro de Atos e ler, até porque eu nem lembrava que eu tinha parado a leitura no livro de Atos, né? Que como eu falei para vocês aí, eu comecei a fazer a leitura da Bíblia quando eu fui para Indaiatuba, porque quando eu fui para lá eu comprei a Bíblia, comecei a fazer a leitura, só que aí eu comecei pelo Novo Testamento, porque eu tinha visto uma pessoa comentar no YouTube, isso foi antes de ir para Indaiatuba. A pessoa foi até uma mulher, não sei quem que é, só sei que ela fez esse comentário e ficou em destaque e eu achei super interessante, que é a maneira correta de ler a Bíblia. Ela falou assim, para quem nunca leu a Bíblia e for começar,
O ideal é a pessoa começar pelo Novo Testamento. Aí depois que ela lê todo o Novo Testamento é que ela vai para o Velho Testamento. Aí eu não sabia disso. Aí eu fiz isso que ela disse. Então eu comprei a Bíblia e fui ler a partir do Novo Testamento. Só que aí eu tinha lido, né? Mateus, Marcos, Lucas, aí João, Atos. Só que aí eu parei em Atos. Só que eu não me lembrava disso porque isso foi no ano de 2023. Então agora, em agosto, eu fui pegar a Bíblia para ler, fui olhar onde que eu tinha parado. Eu tinha parado em Atos. Só que como eu não lembrava do contexto de Atos, eu tive que voltar no primeiro capítulo de Atos para eu conseguir pegar o contexto. Foi isso que aconteceu dentro desse mês de agosto. E fiquei, assim, muito fascinada com a quantidade de informações ali que eu fui vendo, que foram sendo ativadas na minha mente. Então, a principal delas, assim, que eu... aí eu tava falando da filosofia, que é o quê? Que eu comecei a fazer essa pergunta, quem que influenciou quem? Por quê? Teve uns textos meus aí, tiveram alguns textos aí bem anteriormente, eu nem imaginava que eu ia fazer esse vídeo aqui falando de Atos. Aí eu fui e disse que há uma grande probabilidade de ter conhecimentos filosóficos. Nossa, há uma grande probabilidade de ter conhecimento vindo de filosofia dentro da Bíblia. Eu coloquei isso aí, tem registrado isso aí em algum vídeo meu aí, enquanto eu estava lá em Dayatuba, ou então em Gouveia. Aí, só que ao ler a Bíblia em Atos, comecei a pensar numa outra possibilidade. Eu tô assim, não, é muito mais provável dos filósofos terem sido influenciados por alguns dos ensinamentos de Cristo, porque quando for ensinar sobre os ensinamentos de Cristo para os filósofos, eles escarneceram. Eles não acreditaram. Então, eles não conheceram o Deus que Jesus quis ensinar e mostrar o caminho para acessar esse Deus, que é o poder supremo, que é o Criador do céu e da terra. Porque o ensinamento de Jesus é para isso, é para ensinar quem que é o Criador do céu e da terra e como a gente acessar esse Deus. E aí, quando os discípulos de Jesus foram ensinar sobre esse Deus e esse caminho para os filósofos daquele tempo, eles escarneceram e acharam que o cara estava doido. Então, aí eu comecei a pensar, tô assim, é muito possível que depois de um tempo, alguns dos filósofos podem ter sido influenciados por esses ensinamentos, sim, porque eles começaram esses ensinamentos lá naqueles tempos ali, antigos da Grécia, da Roma, da Itália. Gente, é surpreendente, assim, que os discípulos navegaram até nesses lugares para disseminar a palavra de Deus. Tipo, eles foram com tudo para poder disseminar, e o objetivo deles era conseguir transmitir para o maior número de pessoas possíveis, porque na visão deles é salvar almas para Deus, né? E quando você pega isso para a nossa realidade, você vê que as pessoas que seguem o caminho que está na Bíblia, elas se afastam muito mais de problemas, de situações que podem ali trazer problemas dolorosos para a vida delas. É claro, né, gente? Quando a pessoa faz esse tipo de escolha com conexão, com sinceridade, com verdade de todo o coração, né? Porque não adianta também só ir à igreja, entende? Não é só ir, só usar saia, só ler Bíblia. Tem várias coisas que a pessoa precisa fazer, né? Como tudo na vida, é incrível, como tudo na vida tem que ter um processo, tem que ter um procedimento, até pra gente ter uma espiritualidade ativa da forma que vai fazer bem pra gente, tem todo um processo também. E tem tudo isso na Bíblia. Então, o que ficou claro para mim no livro de Atos é que o Evangelho de Cristo é um caminho. Então, a humanidade tem essa opção, entende? A humanidade tem a opção hoje de ler a Bíblia com tranquilidade, com liberdade. E, inclusive, o último capítulo de Atos foi hoje, dia 28, então encerrei a leitura de Atos e terminou com Paulo na casa dele podendo pregar o Evangelho com liberdade. E eu pensei que ele ia ser morto, tá? Porque pelo tanto de coisa que ele estava sofrendo e sendo preso e tendo que fugir, eu pensei que no próximos capítulos ele ia ser morto, e acabou que terminou no 28 com ele na casa dele em Roma, podendo ler e falar da palavra de Deus para as pessoas livremente. É assim que termina o capítulo 28 de Atos. Aí eu vou começar a ler Romanos, tá? Vou fazer esse processo, vou dar continuidade, ler todo dia um pouquinho. O importante é fazer um pouquinho do que fazer nada. Então, vou continuar a leitura todo dia, um capítulo por dia. Então, o próximo livro será Romanos. Só não tenho certeza ainda se eu vou continuar filmando no mês de setembro. Então, nesse mês de agosto, o meu compromisso foi fazer 31 dias essas tarefinhas e postar.
Agora darei continuidade, mas não tenho certeza se eu vou ficar postando, tá? Mas para mim foi muito prazeroso ter feito isso, muito prazeroso. E quando eu tô fora das câmeras, é assim que eu estou agindo em casa, tá? Só que o que acontece? Algumas coisas eu consigo levar adiante, mas nem tudo. E outras eu deixo parado no meio do caminho. Então, como vocês podem ver, eu iniciei a leitura bíblica em Indaiatuba. Porém, ela estava parada desde 23 de agosto. Entende? E quando eu comprei a Bíblia, eu comprei com esse propósito de todo dia ler um versículo, todo dia ler um capítulo, na verdade. E estava parado desde de 2023. Então agora eu voltei de novo, porque é algo que eu quero ter com frequência, constante, fixado, tá? Então foi isso, graças a Deus. E ontem, nossa, a faxina de ontem eu trabalhei demais. Meu Deus, eu trabalhei demais. Nossa, eu tinha postado o vídeo aqui, né? E falei que eu ia descer para fazer a faxina. Aí aquela hora ali eu já tinha tomado café, já tinha arrumado meu quarto e tal, já estava tudo pronto aqui em cima e fui descer. Comecei a faxina depois da hora que eu postei o vídeo, que eu acho que foi eu não tenho certeza se foi umas 10 horas, 10 e meia. Eu só sei que eu fui parar a faxina, era 17h15 quando eu parei. E eu tinha parado 1 hora para almoçar. Então, quando eu terminei, eu tô assim, meu Deus, eu estou me sentindo um bagaço, mas graças a Deus lavamos as grades da cozinha, minha mãe limpou parede, aí lavei o chão da casa todo com sabão, limpei as poeiras dos móveis para ela e ainda ficou o banheiro para hoje, o banheiro e o armário de tanta coisa que tinha para fazer, mas graças a Deus fizemos. Então é isso, graças a Deus estou super tranquila, então hoje já é um outro dia. Hoje eu tô com umas ideias de ir num lugar que tem aqui, num bairro, numa outra região aqui, só que de bicicleta. E é longe e tem que ir pela rodovia. Aí se eu for, eu vou filmar. Só que eu fico um pouco desanimada porque eu já sei que não tem paisagem bonita, não tem lugar diferente. E esse canto aqui não tem nada de interessante, sabe? Então eu quero ir lá porque foi feito um supermercado novo, Atacadão. E para nossa região aqui empobrecida é algo diferente. Então eu queria ver como que é a estrutura lá pro lado de dentro lá. Quero ver como que é esse supermercado. Então é algo que está na minha mente para fazer, mas eu ainda não tenho certeza. Mas se eu colocar em prática eu vou filmar e vou postar. E é isso, gente. Fico por aqui mais um dia, graças a Deus, nas atividades aí todas concluídas com sucesso. Agora estou sendo liberada na parte da manhã, meio-dia agora, exatamente meio-dia, já estou encerrando o vídeo aqui. E é isso, grata por ter acompanhado aí, por estarem acompanhando. Para quem está chegando aí nesses últimos dias, seja muito bem-vindo ao canal. Espero que toda leitura, todo conteúdo que esteja aqui faça significado para você e colabore de alguma forma no seu conteúdo mental. E é isso, gente. Gratidão e até mais.